faço a menor ideia que possa ser. Mais ou menos. Não sei o teu CAPS. Não. Eu não faço ideia. Sei que é o CAPS. Acho que é um lugar onde, tipo, eles cuidam e ajudam as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de problema psicológico. É um centro de assistência psicossocial. O CAPS é um centro de tratamento para pessoas com transtornos mentais. Eu sei que é um centro apoiado pelo governo, né, de ajuda psicológica e também de serviço social, né. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende pacientes com transtornos mentais graves, persistentes, severos. Especificamente em relação ao CAPS infantil, atende crianças e adolescentes com esses quadros. É interessante porque a gente tem um CAPS no município que funciona desde 2003, né? E no centro da cidade. E os usuários do CAPS frequentam o centro da cidade. Com isso, a gente já esperaria que o município conhecesse um pouco mais o CAPS mesmo, né? O CAPS infantil nem tanto, porque é um serviço recente, ainda nem foi habilitado como um CAPS infantil, mas já é conhecido de algumas localidades. Eu diria que talvez as localidades pelas quais a gente circula mais, que é justamente onde estão os nossos usuários, já conhecem um pouco mais o serviço. Agora, essa falta de conhecimento, talvez pela falta de mídia, de divulgação do que a gente faz. A gente tem problematizado um pouco isso. Não basta fazer um serviço de qualidade, prestar uma assistência adequada. Também é importante dar visibilidade para os serviços. Até porque a gente vive numa sociedade extremamente espetacular, né? Sociedade do espetáculo. Então, o tempo inteiro a gente tem na mídia divulgação de pesquisas em relação ao medicamento, para a própria infância mesmo. E aí, para a gente fazer um contraponto, a gente também precisa divulgar um outro tipo de trabalho que é feito com essa população, para que a população conheça e saiba procurar também um serviço que ofereça um tratamento que não passe só pela questão da medicação. Então, me parece que talvez os serviços estejam pecando nesse sentido. A gente tem que estar na rua, a gente tem que estar nos espaços acadêmicos, como a gente costuma fazer, mas talvez com uma frequência maior. Um deles é o fato de Friburgo ser uma cidade com uma cultura manicomial muito enraizada. Então as pessoas tendem a considerar que o tratamento em saúde mental é o tratamento manicomial, e aí sim a população conhece a clínica psiquiátrica da cidade, né, até mesmo pelo nome. E o outro fator que a gente tem que considerar é que como o único CAPS da cidade já habilitado não tem um nome, e os outros 2 CAPS ainda estão em fase de habilitação e também por isso não tem um nome, fica muito difícil as pessoas saberem o que a gente faz, né? Para a pessoa saber o que é CAPS, ela teria que conhecer política de saúde mental, teria que conhecer o significado de uma sigla, então seria basicamente um conhecimento até mesmo vazio. É importante que com o passar do tempo as equipes de saúde mental possam problematizar isso aqui em Friburgo e dar um nome para os seus serviços que traga a marca do que aquele serviço faz. Porque é muito mais fácil a gente conhecer um serviço, até mesmo no caso de uma empresa. Quando essa empresa ou esse serviço tem um nome que já traz de cara, né, com esse nome, já deixa claro o que o próprio serviço faz, no próprio Rio, né? Pelo Brasil afora, na realidade, os CAPs costumam ter nome. CAP Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, Raul Seixas. E aí as pessoas acabam conhecendo aquele serviço do território, pelo nome, sabem o que o serviço faz. Então eu acho que a questão do nome também é importante. Em 2011, nós tivemos o evento, né, o desastre, e a partir daquele momento, né, que afetou a cidade toda, foi o primeiro pontapé para a questão do CAPS-I, porque como incentivo do governo federal já foi liberado imediatamente as verbas para a implantação do CAPS-I e o CAPS-AD. E aí começamos um longo percurso para poder viabilizar o que hoje está aqui. Essa casa, essa equipe. E aí desde 2011 nós estamos tentando implantar, né? Vínhamos tentando implantar esses 2 dispositivos. Isso não só por uma questão de estrutura para poder montar equipe e ter estrutura física, mas também de mudança
de mentalidade, de cultura, porque, como vocês sabem, a cidade tem uma clínica psiquiátrica e ela era muito forte, muito presente na vida da cidade. Então, mudar essa forma de dar atenção psicossocial à população era também um grande enfrentamento. Isso foi até 2012, 2013 eu fui assumir um cargo em outro município, fiquei fora de Friburgo. Em 2014 eu voltei e assumi a subsecretaria de atenção básica. E aí a saúde mental estava ali, a coordenação de saúde mental, e a gente começou de novo todo enfrentamento para isso. Mas nesse momento já tinha uma equipe pequena de profissionais atendendo, fazendo um ambulatório ampliado lá em São Geraldo e depois veio para Policentro. E aí começamos, né? Tinha uma outra coordenadora e aí a gente conseguiu colocar a Carol como coordenadora, que é uma pessoa muito envolvida com essa causa. E aí a gente começou uma luta para poder tanto ampliar a equipe quanto viabilizar um espaço físico. E a gente levou, sei lá, um ano e pouco até conseguir esse espaço aqui, que eu fico muito feliz de ver como é que ele está sendo ocupado, fiquei muito emocionada de ver. E agora, como equipe, eu acho que isso é o resultado de uma luta enorme, né? De muita gente que passou pelo SUS de Nova Friburgo, mas que isso é uma conquista do povo de Friburgo, uma conquista dos profissionais de Friburgo, que tiveram sempre envolvidos com essa causa. A Carol sempre foi a que estava na frente disso, que ela baixinha é danada, e sempre convencida de que era o melhor, e a gente foi tentando, os espaços vinham e iam, não dava muito certo, até chegar nessa estrutura que eu torço que ainda fique muito melhor do que está, mas assim, para mim é importante, porque o CAPS infantil, tanto quanto o CAPS AD, só reforçam a rede de atenção psicossocial da cidade, o quanto isso é importante para avançar para outros dispositivos. Dentro da rede de saúde mental de Nova Friburgo, nós temos alguns dispositivos. O dispositivo que faz o atendimento a criança e adolescente, o dispositivo que faz o atendimento a pessoas com transtornos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, o dispositivo CAPS-2, que faz o atendimento a pessoas adultas com comprometimento psiquiátrico grave e egressas de internação psiquiátrica. Nós temos também os ambulatórios de psicologia, colocados em várias unidades básicas de saúde. E nós temos também psicólogos nos leitos psiquiátricos do Hospital Raul Sertã e no Hospital Maternidade. Dentro dessa lógica da coordenação de saúde mental, o nosso objetivo é padronizar, dentro de um entendimento da necessidade do município, padronizar estratégias de atuação, organizar os fluxos de atendimento e trazer dentro do possível uma organização dessa rede para que as pessoas possam ter uma visualização do fluxograma do usuário dentro dos dispositivos da rede de atenção psicossocial, desde a entrada dele, pela demanda espontânea ou por encaminhamento, até a conclusão da sua necessidade de atendimento. A questão do CAPS-I, ela tem duas situações. Ela vem uma pela demanda, que é uma demanda muito grande dentro do município de atendimento para criança e adolescente. E a outra questão é uma questão jurídica, porque em 2011 nós infelizmente tivemos uma tragédia climática que culminou na possibilidade de liberação da verba para a implantação tanto do CAPS-I quanto do CAPS-AD. Por várias situações, principalmente relacionada à dificuldade de montagem de uma equipe, justificada pela Prefeitura como uma inviabilidade de contratação, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós ficamos sem conseguir implantar o CAPS-AD e o CAPS-I, apesar da verba de implantação estar dentro do Fundo Municipal de Saúde. O que nós conseguimos fazer foi montar duas equipes ampliadas, tanto para a infância e adolescência quanto para álcool e drogas. A necessidade de implantação ela é real, de acordo com a demanda, que é grande,
E esse ano a gente já montou um cronograma para poder habilitar o serviço. Em agosto, nós vamos apresentar o projeto técnico do CAPSI para o Conselho Municipal de Saúde. A partir da sua aprovação, esse projeto vai para a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite. Aprovando lá, ela vai para uma outra comissão, que é a Comissão Intergestores Tripartite, é muito nome, e aí sim ela recebe o aval para ser habilitada. Sendo habilitada, começa a receber os recursos, e aí a gente vai conseguir ter, enfim, um CAPS infantil funcionando de acordo com as prerrogativas do Ministério da Saúde. Aê! Compra duas. Compra duas. Tá, Isabela? Ó, o migão é essa do amarelo. Agora, Isabela. O diálogo entre o CAPSI e outros instrumentos, entidades e a rede, ela foi construída e está sendo construída. Não é uma coisa acabada, porque você não pode se fechar num espaço público e achar que as coisas vão acontecer. Então nós sempre íamos até os espaços, construímos parcerias com várias entidades, especificamente o UF, pessoal da fonoaudiologia e outros dispositivos que antes ficava todo mundo fechado. Então a gente foi construindo, a gente viu que essa rede não existia. Então nós fomos em busca, transporte, alimentação, secretaria de assistência social e todos os outros dispositivos. Foi um trabalho que foi sendo construído aos poucos. Eu sou a Tânia Trilha, eu sou a secretária de saúde e dentre os equipamentos da Secretaria de Saúde a gente tem também os centros de assistência psicossocial. E todos eles foram abertos antes de eu assumir a secretaria em outubro de 2018. Entretanto, a gente tem grande empenho para que cada vez o CAPS funcione melhor. Por quê? Até a questão da saúde mental dentro do município, dentro do país inteiro, as pessoas pensam que aqueles que têm problemas mentais são loucos e que têm que ir para o manicômio. Então a gente pensa completamente o contrário disso. A filosofia do CAPS, o trabalho desenvolvido no CAPS é completamente a ideia de que o manicômio não é a solução, muito pelo contrário. A gente tem que ocupar a mente, a gente tem que viabilizar oficinas, a gente tem que viabilizar mecanismos que possamos reintegrar as pessoas dentro da sociedade. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós somos um pouco loucos e esquizofrênicos, com toda certeza, não é mesmo? Diante dessa vida louca que a gente vive. E a Secretaria tem a função principal de equipar os CAPs, ajudar no desenvolvimento, manter as equipes, e a gente tem ainda alguns empecilhos quanto à questão do credenciamento. O credenciamento ele é feito através de vários documentos que a gente tem que preencher, várias certidões, número de equipes, o imóvel que faz a alocação dos CAPs, né? A gente manda isso tudo para a Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado manda para o Ministério da Saúde. Então a gente está esperando só a aprovação, mas os CAPs estão funcionando a pleno vapor. A gente tem uma equipe de saúde mental de profissionais muito esmerados e o que a gente mais deseja é quando o paciente necessita ir para o leito psiquiátrico, quando ele necessita ir para o Raul Sertan, que ele fique lá o menor tempo possível. Ou seja, a gente dispõe de determinados profissionais que podem fazer a assistência para ele no momento em que esse paciente chega e a gente tenta fazer com que ele volte para o CAPS, né, ou ele seja integrado ao CAPS para que ele possa voltar para a sua vida normal. E aí a gente oferece algumas oficinas dentre os tipos de cuidados, que eu prefiro falar a palavra cuidado do que tratamento, né? Porque tratamento todo mundo acha que é uma doença que vai perdurar a vida inteira. Não, todos nós podemos ser acometidos por uma depressão, algum infortúnio da sorte diante da vida que a gente tem hoje. Qualquer um de nós pode precisar um dia ir ao CAPS. E eu digo a vocês que hoje a gente tem o maior cuidado em tratar as pessoas com todo o carinho, né? Cuidar delas, acolhê-las, viabilizar todos os tipos de mecanismos para que essas pessoas possam refazer as suas vidas,
desfazer desses traumas e serem reintegradas no mercado de trabalho, no seu cotidiano. É a função social do CAPS, é a função social também da Secretaria de Saúde e também da própria secretária, que hoje é a gestora da saúde. As dificuldades enquanto assistente social, enquanto profissional, tanto eu como assistente social e os outros profissionais da equipe, exatamente por esse não credenciamento, que nos fecha várias portas, o usuário precisa do cartão transporte. Por nós não termos CGC próprio, esse cartão é bastante difícil para a gente conseguir, verbas que não têm verbas. Então, exatamente pelo não credenciamento, nós tínhamos e temos várias dificuldades para que haja um bom desenvolvimento do trabalho. Qual é a relevância do CAPS para você e para a sua sociedade? Eu acho que a relevância ela vem de acordo com detectar futuros problemas, na verdade. Eu acho que a criança já pode apresentar algum sintoma que, se realmente não for cuidado, ou não for avaliado, ou não for diagnosticado, ele vai desenvolver depois algumas psicopatologias já na adolescência e fase adulta. Eu acho que isso é realmente a importância do CAPS. É muito importante esse trabalho para a saúde mental da infância e adolescência. Primeiramente, a criança está em formação, tem o que a gente chama de plasticidade cerebral, ou seja, quanto mais precoce a intervenção nos problemas de saúde mental, mais você tem chance de evitar que aquilo se cronifique e que a pessoa se torne um adulto com problemas mentais. Segunda questão é o custo. Apesar de serem ações relativamente simples, depende de uma equipe multidisciplinar que envolve fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psiquiatria, neurologia. Então, é uma coisa muito custosa e a população em geral não tem condição de arcar com isso. E nesse trabalho, é uma coisa que você faz, né? Você olha para uma criança e acaba identificando potencialidades que aquela própria criança não conhece. E no fim de tarde eu quero viver. No vento eu sinto a liberdade que eu quero ter, eu quero ser. Não me deixa agora, não me deixa agora. A gente costuma brincar que a gente chega aqui com os nossos conhecimentos acadêmicos, cada um na sua área, mas o que dá muito certo no CAPS é a criatividade. Então todo profissional aqui tem que ser muito criativo. As dificuldades são inúmeras, né? Desde não ter material para fazer essa ou aquela oficina, por questões diversas, né? Até uma burocratização do serviço que a gente observa hoje, que não, na verdade não é nenhuma burocratização do serviço, é uma burocratização das próprias políticas públicas. A gente observa uma judicialização, né? Então a solicitação de relatórios, ela muitas vezes atrapalha a condução dos próprios casos, porque os profissionais acabam perdendo um tempo, que seria um tempo de estar com os usuários, de fazer uma visita, de fazer uma reunião para confeccionar relatórios. Então há um cuidado muito grande da nossa equipe para que a gente possa lidar com essa questão da burocratização e ultrapassar essa dificuldade. Daí a importância de articulação com outros setores, porque na medida em que a gente articula, a gente faz reuniões, a gente discute casos,
a gente também evita perder tempo elaborando relatórios. Relatório, claro, que é muito importante, em alguns casos é decisivo, né, para algumas crianças e adolescentes, no bom sentido mesmo, mas o que a gente não pode é deixar de trocar com outros profissionais e ficar trocando simplesmente por uma via burocrática através de papel. Então as dificuldades vão desde a burocratização, judicialização do serviço, mas eu diria que para além dessas dificuldades, talvez a maior dificuldade que a gente tenha hoje é lidar com a nossa sociedade. É uma sociedade extremamente resistente, caminhando cada vez mais para um discurso totalitário, com pouca facilidade, né, e disposição para lidar com as diferenças, uma sociedade massificante. Então, isso pra gente é difícil, porque como que a gente vai inserir socialmente alguém, ou contribuir para essa inserção ou reinserção, se a sociedade também não oferece esse espaço, né? E não abarca essas crianças e adolescentes. Então, talvez lidar com a sociedade, com a quebra de uma lógica totalitária, né? Talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Eu tenho 17 anos. Tô aqui no CAPS desde agosto de 2018 e desde que eu tô aqui, minha vida mudou muito. Porque antes de eu estar aqui, eu bebia, eu usava droga e eu fazia muita coisa errada. E desde então, se eu não tivesse aqui, hoje eu poderia estar morto, ou então poderia estar preso. Mas desde então, desde que eu entrei aqui, eles me salvaram. Minha vida melhorou muito. Teve uma vez, antes de eu vir pra cá, cheguei bêbado em casa. Então, meu pai me encaminhou para o Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar me encaminharam para cá. E então, eles me acolheram e desde então eles me dão muito carinho, me dão muita atenção. Sempre que eu preciso desabafar, eu tenho alguém para conversar. Eu tenho um melhor amigo aqui chamado Armando. Eu sempre converso com ele. Sempre que eu preciso de ajuda, ele me ajuda. E ele é um grande amigo para mim. Tem a Tereza, que eu posso conversar também. Tem a Carol, tem a Natasha. Tem todo mundo que eu posso conversar. Eu gosto muito deles, sempre tenho o carinho deles, a atenção. Eles são as pessoas que eu amo muito. O Bruno está frequentando mais ou menos aqui uns 2 anos. O serviço de vocês é muito excelente. Tem acompanhamento da criança, você se envolve com a família, visita a casa do adolescente, da criança. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque você realmente foi uma bênção na vida do Bruno, porque de uns tempos para cá ele andou meio complicado e ultimamente tem melhorado muito o comportamento dele, porque eu estou vendo a evolução dele. Estou vendo. Muito embora às vezes tenha uma caída, mas a gente sempre conta com o apoio de vocês. Eu indicaria em todos os sentidos. Realmente é um órgão da prefeitura que funciona. Nós começamos um projeto voluntário em 2017 no CAPS Infantil, devido até ao longo processo de credenciamento que o CAPS se encontra e o fato de que não havia profissionais para oferecer oficinas no CAPS. Então a gente fez esse projeto, a gente elaborou um projeto de oficinas. A equipe e a Carol analisaram e aprovaram o projeto, então a gente iniciou essas oficinas, né? Dentre elas, as oficinas que a gente propôs foram oficina de gincana, oficina de rima e poesia, oficina de artes, oficina de contos. E no decorrer também, a gente ficou 1 ano e meio, né, nessas oficinas, fazendo essas oficinas como voluntárias. E durante esse processo foi mudando bastante, até pela questão do desejo dos adolescentes e das crianças, né? Eles iam apresentando, assim, possibilidades diferentes do que a gente havia proposto, e a gente foi abraçando isso, né? Isso como a de contos, por exemplo, que Pois não é, estava no projeto. Exatamente. E surgiu com o interesse deles. Isso, até algumas oficinas também que a gente já tinha apresentado no projeto, eles mudaram algumas coisas assim, e a gente foi abraçando, e após 1 ano e meio houve um processo seletivo da prefeitura, que foi contratado alguns profissionais oficineiros para oferecer oficinas, e a gente começou a participar auxiliando, né? A gente não ficou mais responsável pelas oficinas, mas a gente começou a participar auxiliando esses oficineiros. E foi aí que surgiu o projeto do documentário, que também acabou se tornando uma oficina, né? A ideia do documentário foi que eles construíssem, né? Os adolescentes e as crianças participassem e construíssem o documentário. No caso, a ideia do documentário, o objetivo desse documentário, né, que era, além de divulgar o serviço que o CAPS oferece, né, para a cidade de Nova Friburgo e afins, né, também de fazer um registro da história, né, por isso tem um relato de vários profissionais falando desde o início do CAPS,
para fazer esse registro, porque há um longo período de credenciamento, ainda está em fase disso, então é importante registrar isso. Mas a gente percebeu que, no final das contas, para além de tudo isso que a gente tinha objetivado inicialmente, né, serviu como um meio de interação social, de inserção social, de contato com o território, né, com a comunidade, enfim. E quando a gente diz que ele acabou se desdobrando como uma oficina, foi justamente porque, embora a gente quisesse, né, que os usuários interagissem e participassem ativamente desse documentário, a gente não esperava que fosse haver uma adesão tão grande por parte deles. Porque, de fato, eles se envolveram muito nesse projeto. Então, a gente foi para a rua, né? Foram várias atividades desterritorializantes, então a gente saiu do CAPS várias vezes para entrevistar profissionais fora da instituição, fora do serviço. Com né? eles, né? Com os eles. adolescentes filmando, entrevistando também. Então a gente ia dentro das lojas, por exemplo, e eles não eram tão tímidos nesse sentido quanto a gente achou que poderia ficar. Eles iam mesmo e perguntavam se conhecia do CAPS, pedia para filmar, pedia autorização, pedia para assinar o termo de consentimento, enfim. Participaram ativamente da elaboração do roteiro. Como é que a gente vai fazer o documentário? Então, eles participaram desse momento. Os questionários também, né, que seriam dirigidos aos entrevistados. Sim, então tanto os oficineiros que eles já conhecem ali do dia a dia, quanto os de fora, que eles não conheciam também, mas mesmo assim eles deram ideias para as questões, ou seja, a curiosidade que eles tinham de saber certas coisas do CAPS, por exemplo, quais são as dificuldades, foram perguntas deles também, que eles estavam interessados em saber qual a dificuldade, que é onde eles estão. Tem oficineiros que os próprios usuários, não, esse eu vou entrevistar. Então, assim, eles participaram realmente ativamente. Então, por isso que a gente diz que funcionou como uma oficina. É importante dar destaque às oficinas, porque ela é a base do tratamento, ela é a base do CAPS, né? O CAPS, ele rompe com essa ideia tradicional de tratamento atrelado ao médico, a uma instituição onde você vai lá, busca remédio, faz uma consulta, volta para casa. A lógica manicomial, né? Exatamente. Então ele rompe com essa lógica manicomial, né? Tem uma lógica antimanicomial. O que isso significa? Né? Coloca de lado a questão do cerceamento, isolamento social, a repressão, a disciplina, né? E valoriza o sujeito, valoriza a atividade do sujeito, a participação do sujeito no próprio tratamento. E promove também a construção de vínculos, né? A produção, né, a expressão das singularidades. Né? A oficina, além disso que a Ana falou, né, então promove diálogo, faz os sujeitos circularem pelos espaços sociais, não fica restrito dentro de uma instituição, fazendo atividades apenas dentro dela. Convida a família também a participar, né? A família também participa, né, de todo esse processo, das oficinas. Então, não só os adolescentes ou crianças com as próprias crianças e adolescentes, mas com diferentes profissionais, com a família dessas outras crianças. Não só o documentário foi uma atividade fora do CAPS, né? Tem as oficinas de esporte também, que eles vão para o friburguense, eles vão para outros lugares treinar, né? Então eles passeiam, fazem outras atividades. Então isso é muito importante, né? As animações que aparecem no documentário também foram feitas por eles, o desenho, né? Foi feito por eles durante esse processo de produção do documentário. Como uma atividade pro documentário. Isso, foi oferecido oficinas de animação. Então participaram as crianças e os adolescentes. Então as oficinas, elas são um espaço de alteridade, um espaço que promove experiências outras, né? Que produz subjetividade, produz vínculo. Eles são protagonistas do próprio tratamento, né? Do próprio cuidado. Eles participam do plano terapêutico deles, se envolvem ativamente nisso, né? Não deixa! Ó, não deixa pra embolar! Vamos! Vai, isso! A gente basicamente dá oficina de esporte, né? Logicamente que quando se fala de adolescente nos dias de hoje, pensa muito em futebol. E eu, por estar ligado a essa área, a gente procura passar um pouco do que a gente aprendeu dentro do futebol. Logicamente que a gente passa várias atividades, com cones ali, com bambolê, a gente procura diversificar as atividades, logicamente colocando bola também, procurando fazer também corridas, caminhadas, isso é muito legal. A gente também já procurou até formar um timezinho aí, já fizemos um joguinho, temos mais jogos para fazer aí, está sendo muito legal e a gente espera que isso possa durar por muito tempo.
Desengano é se ignorar, não se ouvir e querer opinar. Desengano é querer salvar o mundo sem nem pensar em se salvar. Desengano é querer viver a vida sem querer deixar ela viver você. Quem se preocupa muito sobre quem é, se esquece de ser.